Fala galera, e chegamos aqui ao sexto episódio dessa terceira temporada de Succession. Mas antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda. E se está conhecendo agora aqui o canal da Take, seja muito bem-vindo, que tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. E galera, vamos lá, porque essa crítica vai ser diretamente na adrenalina, vai ser uma grande conversa a partir de agora, assim, porque, cara, não vai ter vinheta, não vai ter seleção de imagem, não vai ter trilha, vai ser diferente dos outros vídeos que acontecem aqui no canal da Take. E esse episódio, cara, ele manteve muito, né, esse ritmo que a gente tá tendo. Eu até falei aqui que, pra mim, essa terceira temporada, ela tá com um ritmo muito mais linear, se mantendo com uma tensão do que até a segunda temporada, assim. Olha que eu gostei bastante da segunda temporada, mas eu tô preferindo muito a maneira como estão desenrolando, né, esses acontecimentos aqui nessa terceira. E a gente viu uma continuidade de perda de controle do Kendall cada vez mais clara. Aquele começo de episódio ali, onde ele não é nem confrontado a questão, ele já tá não, a gente já viu nos episódios anteriores, ele não ouvindo as pessoas, quando as pessoas que estão trabalhando para ele, que estão realmente cuidando não só da imagem, mas cuidando da questão do processo, tentando dialogar com ele não ouvindo as pessoas, e a gente vê novamente isso acontecendo ali com a advogada, e no momento onde ele escuta algumas verdades de como não só se portar, mas como que precisa realmente, a partir dali, né, cuidar da forma como ela está falando para que se cuide o caso, o que ele faz? Ele vai lá e tira ela. Né? E a gente vê de novo essa perda de controle dele acontecendo ali. E isso vai suceder cada vez mais, né? Muito do que está acontecendo a partir ali do segundo episódio, para mim, no momento onde os irmãos não ficam do lado dele, né? Não vão realmente ele peitar o Logan e, né, querendo ou não, assim, dar aquele abaixo-assinado ali para que realmente o Kendall vá em frente do processo, mas principalmente em frente, né, a tomar o controle ali de toda a corporação. E a partir dali ele começou a perder, né? E isso vem sucedendo episódio a episódio. E mesmo assim, o mais curioso é que em alguns momentos ele consegue manter uma sobriedade. Ele consegue sim conversar de uma maneira mais séria e conseguir sim até fazer negociações, como é o exemplo da cena dele com o Tom. Eu até acredito assim que a maneira como está colocado aqui, né, com o Greg e o Tom ao lado do Kendall, eu acho que o Tom é aquele personagem sim que vai acabar aceitando essa proposta do Kendall, mesmo com aquele final de cena, tá? Mesmo com o Kendall tirando a foto e tudo mais, que vai acabar aceitando ali pela maneira como ele é tratado em relação à família, né? Isso até fica claro ali em relação ao início de cena deles no diner, onde o Kendall coloca para ele, pô, ele entrou na família como? Como que ele chegou nesse cargo? Né? E o conto de fadas, como ele reage em relação à risada por pela fala do Tom simplesmente, não, eu me apaixonei pela Shiv, me apaixonei pela tua irmã. E isso foi uma consequência através disso. Né? E ele dá aquela reação de risada como se fosse um conto de fadas, assim, realmente que não seria muito mais por interesse do que pelo sentimento verdadeiro que está acontecendo ali. Mas a maneira como isso foi acontecendo no episódio é curioso, né? Porque é muito perda de controle, é um momento de sobriedade, mas essa perda por completo da figura que eu imaginei que o Kendall iria ter, né? Uma figura muito mais centrada para conseguir ser um real opositor pro Logan, e não está sendo. Por isso também que a fala do Tom no final, daquela cena do diner, né? Logo antes ele entrar no carro, que ele fala pro Kendall, cara, eu nunca vi o Logan se ferrar, e eu já vi tu várias vezes se ferrar. E ali fica muito claro, assim, que isso, querendo ou não, é verdade, isso está acontecendo novamente ali. Por mais que o Kendall tenha de uma maneira conseguido peitar o Logan, tenha conseguido atingir o Logan de algum jeito, o Logan está conseguindo reverter a situação pouco a pouco, e isso está se revertendo contra o Kendall, tudo que aconteceu ali. Então, cara, muito ansioso para ver esses novos passos, assim. Daqui a pouco já sai aqui o promo, galera, do sétimo episódio aqui, onde já dá para teorizar bastante coisa, não só com o promo, mas também com a sinopse, assim, de indicações de coisas que podem acontecer. Então daqui a pouco já sai aqui também, aqui no canal da Take também. E outra coisa é toda a parte do que acontece ali na convenção, cara. A convenção é mais um soco no estômago que a Shiv toma do Logan. E isso é algo também, né? Pô, tô falando as coisas em relação ao Kendall, o quanto que elas vão sucedendo, se repetindo. Com a Shiv em relação ao pai é a mesma coisa. E até o mais curioso que ela é
a pessoa mais indicada como analista política a conseguir enxergar quem poderia ser aquele real candidato ali que não só iria poder ajudar a família, mas principalmente assim, perante o público americano, um capaz, candidato a realmente ter essa vitória ali para acontecer. E o quanto que ela é contra, o quanto que o Roman é a favor, né, das predileções ali, e acaba sendo do Roman e tudo mais, e o quanto que a Shiv é contrariada e quanto que a Shiv não tem o poder de dizer o não. Ela é obrigada a estar na foto final, por exemplo, ali é muito claro a maneira e ríspida como o Logan fala novamente, né? A gente viu no começo do episódio ali a questão do carro e isso depois se repete lá no final de uma forma até mais ríspida do que tinha acontecido no episódio passado, por exemplo, assim, né? Quando tem a questão do brinde e tudo mais, e ela tenta comemorar com o pai um momento e o pai considera aquilo como um ato de fraqueza, né? E já dá uma certa repulsa em relação ao afastamento em relação a Shiv e tudo mais. Mas o mais bizarro que aconteceu em toda essa convenção é a quase real possibilidade, e eu não descarto ainda isso que aconteça, do Conor ser realmente um candidato ali, porque isso a série está brincando desde da segunda temporada, cada vez mais forte, cada vez mais claro, na verdade desde a primeira temporada já vindo mencionando isso está acontecendo, e agora com essa convenção, com a saída do presidente, isso está cada vez mais claro que pode ser um caminho a ser levado. E se a gente pegar assim uma história recente em relação, até mencionado ali, né, sobre o Joe Kennedy, como que os Kennedys realmente também foram construídos para serem candidatos, né? É muito legal, assim, quem já teve a possibilidade de estudar essa parte da história americana também, seja em, cara, documentários de fatos reais, seja, né, documentários mais fictícios ou séries mesmo, que já saíram várias, assim, na década passada também. É muito curioso para saber como é que foi aquele surgimento dos Kennedys, muito da influência do pai, também um grande magnata ali, e como isso pode acontecer com o Conor em relação ao Roy e tudo mais, né? A família Roy, impulsionado ali pelo Logan. Então, cara, é bizarro ver o Conor como um real possível candidato, e imagina o Conor, o presidente dos Estados Unidos ali, simplesmente porque os interesses falam muito mais alto, e aqui a gente vê muito claro, né? O poder que a família, que todo o conglomerado, toda a história que existe por trás ali tem o poder de realmente assim, ó, ter uma palavra final e definitiva sobre o real indicado, e o quanto que aquilo vai continuar favorecendo a família e tudo mais. Então assim, galera, que baita sexto episódio, muito ansioso pro sétimo, daqui a pouco, assim como eu falei, sai já o react aqui, não só da promo, mas da sinopse do sétimo episódio pra gente poder teorizar. E galera, coloca nos comentários o que vocês acharam desse sexto episódio, as teorias de vocês para a sequência, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. E não esqueçam daquela ajuda também, que é mega importante, de curtir o vídeo, de assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui